E Deus queimou no meu coração sobre uma igreja vencedora. Amém, irmãos? Nós somos uma igreja vencedora? Amém? Nós somos uma igreja vencedora? Nós somos um povo vencedor? Mas no final eu vou te perguntar de novo, irmãos. Eu gostaria desse entusiasmo em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, o nosso empenho, eu estou falando do nosso empenho como o empenho do bispo, o empenho dos discípulos do bispo, o empenho dos pastores de jovem, o empenho dos pastores da Nação Kid, o empenho das pessoas que estão envolvidas, o empenho dos líderes, o nosso empenho aqui na igreja, que nós estamos vistos nesse tempo, é edificar um povo vencedor, amém, irmãos? O nosso empenho é edificar um povo vencedor. O nosso empenho é que haja esse entendimento de que somos de fato vencedores. Esse é o empenho. Eu creio que cada líder de célula que está aqui, quando vai para a célula, não vai com ar de derrotado, ou vai? Se você for, você precisa rever os seus conceitos. Porque quando nós vamos para um lugar, quando você vai para um determinado lugar para motivar, para dar uma palavra de Deus, você vai sempre com uma expectativa de vitória, amém ou não, irmãos? E todas as vezes que nós saímos de casa, para ir para o trabalho, para ir para um médico, para ir para um aconselhamento, para ir para o supermercado, ninguém vai pensando em derrota, ninguém vai pensando em tropeçar e cair, quebrar o nariz, ninguém vai pensando em bater o carro, ninguém vai pensando em um acidente ou um incidente. Todos nós, quando nos mobilizamos, quando nós saímos de casa, nós pensamos sempre na vitória. É esse, de fato, que tem que ser o nosso pensamento, amém, irmãos? Eu não posso me levantar de manhã e dizer, eu sou um derrotado. Eu não posso levantar de manhã e dizer, olha, tudo vai dar errado na minha vida. Apesar que você talvez conheça, ou talvez até desconheça, mas existem pessoas assim. Tem pessoas que acham, tem pessoas que já levantam amaldiçoando o seu dia, amaldiçoando o seu patrão, amaldiçoando a sua patroa. Essa é uma pessoa que já se levanta com ar de derrota, porque o seu dia vai ser mau. Mas eu creio que o Senhor tem nos treinado a sermos uma igreja, um povo que sempre pensa na vitória, amém, irmãos? Que sempre pensa que vai dar certo, que sempre pensa que vai fluir. Apesar que no percurso dessa vida, nós temos algumas situações adversas, temos perda sim, mas o nosso pensamento, e é isso que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra, é de ser mais do que vencedores, de ser uma nação vencedora, de ser um povo formado, forjado na vitória. Amém, irmãos? Glória a Deus, você recebe isso, diga amém. Aleluia. Então, quando nós nos empenhamos para edificar um povo vencedor, onde cada membro, aonde cada um de nós, aonde até mesmo aquele que porventura quiser converter hoje, ou aquele que vai converter na nação jovem, na nação kid, no domingo de manhã ou domingo à noite, o nosso empenho é que esse membro seja um ministro de Deus. O nosso empenho é que essa pessoa saia desse momento de convenção, batize nas águas, comece a frequentar uma célula e logo, em nome de Jesus Cristo, se tornar um ministro do Senhor. Amém? Você crê nisso, irmão? É isso que nós pensamos, é nisso que nós queremos, é isso que o Senhor tem queimado no nosso coração nesse tempo. Que cada pessoa que entrar aqui, que cada um de nós que sentarmos nessa cadeira, sejamos um ministro do Senhor, sejamos um pregador da palavra de Deus, que no mínimo contemos o nosso testemunho aonde quer que nós vamos, para que Deus possa mover os céus, para que o Senhor possa tocar na nossa geração, irmãos. Sabe por quê que ainda Deus não tocou na nossa geração como deveria tocar? Porque nós ainda não nos levantemos para ser ministro segundo o coração de Deus. Amém, irmão? Você entende isso? Então, queridos irmãos, no mínimo cada um seja um ministro. Que no mínimo a nossa casa,
que no mínimo a sua casa seja uma extensão da igreja. Poucas pessoas entenderam isso, irmãos. Querido, a sua casa não é diferente da igreja. Amém, irmãos? A sua igreja não é diferente da sua casa. A sua casa, a minha casa, tem que ser uma extensão da igreja. Você entende isso, querido irmão? E não é o Senhor que vai mover lá, sou eu que vou fazer essa extensão, porque eu sou ministro do Senhor. Eu sou ministro de Deus. Então a minha casa tem que ser uma extensão do reino. A minha casa tem que ser uma extensão da igreja, porque da mesma maneira que eu me comporto na igreja, eu tenho que ser na minha casa. Porque se assim não for, a minha casa não pode ser uma extensão da igreja. Porque o que nós estamos aprendendo na igreja tem que ser propagado dentro da nossa casa, irmãos. Então todas as nossas casas, no mínimo, tem que ser uma extensão da igreja. Você concorda com isso? Diga amém. Amém, irmãos. Aleluia. Sendo assim, cada um se tornando um ministro, a minha casa sendo uma extensão da igreja, aí nós podemos conquistar a nossa geração. Aí você pode dizer, eu vou conquistar a minha geração, porque a minha casa é uma extensão da igreja. Porque quando as pessoas vierem na célula, quando as pessoas começarem a estar na célula, elas vão começar a entender o que é que de fato é igreja. Igreja não é só o monumento, igreja não é só o prédio, igreja são pessoas, organismo vivo. Amém, querido? Imagem do Senhor, menina dos olhos de Deus. Então tudo isso tem que refletir na nossa casa. Aleluia. Amém? Então o que é uma igreja vencedora, pastor? O que é um povo vencedor? É simplesmente pegar o versículo e dizer que eu sou vencedor? É simplesmente dizer isso? O que é uma igreja vencedora? É uma igreja que cumpre o propósito de Deus. O que é um homem vencedor? É aquele que tem o seu carro do ano? Que troca o seu carro de ano em ano? É isso, irmão, que é um vencedor? Um vencedor, de fato, é aquele que cumpre o propósito de Deus. Eu posso ter tudo isso e cumprir o propósito de Deus, mas se eu tiver tudo isso e não tiver cumprindo o propósito de Deus, eu não sou um vencedor. Eu estou sendo sincero com você, eu estou sendo franco com você. O vencedor, as outras coisas vos serão o quê, irmãos? O carro novo vai ser acrescentado na sua vida, irmão, em nome de Jesus Cristo. Chega de andar de velho. Aquele móvel que você tem pregado não sei quantas vezes, igual eu, o sofá, irmão, vai mudar em nome de Jesus Cristo. Mas isso não é o reino. Amém? Amém? Pergunta para o seu irmão, o que é uma igreja vencedora, irmão? Diga para ele, uma igreja que cumpre o propósito de Deus. Aí com muita delicadeza, com muita educação, pergunta para ele, você está cumprindo o propósito de Deus? Você pode estar cumprindo com seus filhos? Amém, irmãos? Você pode estar cumprindo com o seu comportamento, com as suas atitudes, segundo o coração de Deus? Então qual que é esse propósito então, pastor? E uma igreja vencedora é aquela que cumpre o propósito de Deus. Então que propósito é esse? É ter um grupo de pessoas, é ter uma igreja à semelhança de Cristo, irmãos. Este é o propósito. Esse é o nosso denominador final. Esse é o nosso alvo principal, que todos nós sejamos Cristos. Todos nós sejamos a imagem de Cristo.
Quando alguém olhar para mim, quando alguém olhar para você, vai ver Cristo. Isso é forte, não é, irmãos? Isso é muito forte, querido. Queridos irmãos, Deus deseja nos encher com Ele mesmo. Este é o desejo de Deus, nos encher com Ele mesmo, encher a nossa vida dEle. A expressão é até bonita, eu estou cheio de Deus. Ei, você está cheio de Deus mesmo? Se eu estou cheio de Deus, quando olharem para mim, tem que ver Cristo. Amém, irmãos? Se eu estou cheio de Deus, quando olhar para você, tem que ver Cristo. Nas suas atitudes, tem que ver o que Cristo faria nessa atitude. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas pastor, por que Deus quer nos encher dele? Aí eu trouxe essa luva, irmão. E essa luva eu achei, não comprei não. Alguém, um motoqueiro, perdeu essa luva. E eu falei, Deus, eu achei uma luva só de uma mão, para que vai servir? E eu trouxe como exemplo. Nós fomos feitos como uma luva, irmãos. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem como colocar um pé aqui dentro? Olha que o brasileiro dá jeito em tudo, né, Aparecido? Tem uns artistas aí que misericórdia. É ou não é? Tem uns aí que misericórdia. Ele consegue colocar o pé aqui dentro. Mas quando você olha para essa luva, você lembra o quê? Uma mão. Porque essa luva representa o quê? Uma mão. Mas, queridos irmãos, a luva é a imagem e semelhança da mão. Amém, querido irmão? Mas a mão é a realidade da luva. A luva somos nós. A realidade da luva na minha vida é Deus. Eu sou apenas uma luva. Se Deus não estiver dentro dessa luva, que sou eu. Talvez você saiu da sua casa e falei, meu Deus, eu vim para a igreja para o pastor me comparar com a luva. Mas se a luva não estiver preenchida com a mão, para que sentido serve a luva? Para nada. Mas quando eu coloco a mão na luva, ela tem utilidade, sim ou não, irmãos? Ela tem proteção, sim ou não, irmãos? Proteção para as minhas mãos, proteção contra o frio. Mas, queridos irmãos, nós fomos feitos à imagem do nosso Senhor, com um propósito. E qual que é o propósito? A divindade em nós, irmãos. Oh, glória a Deus. Esse é o propósito pelo qual nós estamos aqui. Refletir Cristo. Porque se Cristo não estiver em mim, eu sou apenas uma luva sem utilidade. Mas quando Cristo entra na minha vida, eu posso ser usado, irmãos. Então nós, quando aceitamos Jesus Cristo, Cristo entrou em nós. E nós podemos ser usados por Deus. Amém, queridos irmãos? Ah, pastor, mas tem luvas, tem mãos maiores, sim, Deus vai fazer os seus ajustes, mas o que Deus quer é disponibilidade de coração para ser usado, porque Ele já entrou em nós. Amém, irmãos? Você está me entendendo? Diga amém.
Uma vez que recebemos a pessoa de Deus como vida dentro de mim, dentro de nós, nós nos tornamos instrumento nas mãos dele. Então quero te alegrar nessa noite. Saia daqui batendo no seu peito, dizendo: eu sou instrumento de Deus, eu vou ser usado na minha casa, eu vou ser usado no meu trabalho, eu vou ser usado na célula, eu sou instrumento de Deus para essa geração. Não se menospreze, não se julgue pequeno, não se julgue uma pessoa que não tem utilidade nenhuma. Opa, Deus está em você. Então você pode ser usado. Ah, mas eu não sei falar eloquente, eu não conheço bem a Bíblia. Não importa, Deus quer te usar como você é, mas dentro daquilo que você tem se mostrado como reflexo de Cristo. Olha, irmãos, nós somos muito bons para nos justificar diante daquilo que é nosso Criador. Mas o Senhor está nos alertando aqui hoje, irmão. Deus não está cobrando PhD em Bíblia, Deus não está cobrando PhD em teologia, em homilética, em hermenêutica, em escatologia, em geografia bíblica. Deus não está cobrando genealogia, Deus não está cobrando demonologia. Deus está querendo o seu coração sincero e reto diante de Deus, para que Ele possa te usar. É isso que Ele quer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se não, irmãos, nós perdemos a utilidade. Eu achei essa luva, guardei, mas ela não tem utilidade nenhuma para mim. Primeiro porque só tenho uma mão, não sou perneta de mão. Mas Deus me chamou do ventre da minha mãe, porque Deus tem um propósito na minha vida. Por falar nisso, hoje é meu aniversário, depois você me dá um presente. Amém? Eu não podia deixar isso, pastora Geni. Quem sabe cola, né? Vai que cola, né, pastora Val? Cadê ela? Amém, irmãos? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, irmãos. Deus não está chamando para você ser pai de nações. Deus não está chamando para você ter uma grande célula. Deus não está chamando somente para você ter uma grande geração. Deus está te chamando para ser útil na casa dele. Ser útil. Fazer a obra dele. Você pode fazer no seu vizinho do lado. Você pode fazer no ônibus, aonde quer que esteja. Colocaram no meu Face, não sei se esse tempo atrás aí, um rapaz pregando no ônibus, pregando a palavra de Deus no ônibus, e um pai levantou, esbravejou, gritou com esse rapaz e mandou ele calar a boca. O rapaz se intimidou, começou a chorar na cadeira do banco, do ônibus. Mas o Espírito Santo o incomodou para voltar a pregar, e ele voltou a pregar novamente dentro do ônibus. E quando aquele homem se levantou para agredir o rapaz que estava pregando a palavra de Deus, o seu filho gritou: pai, para, ele está pregando a palavra de Deus. E o pai caiu de joelhos chorando, porque o seu filho era mudo. O seu filho era mudo. Imediatamente Deus fez um milagre. Oh, meu irmão, que Deus quer disponibilidade. Deus quer que você abra a sua boca. Deus quer que você dê um bom dia para o seu vizinho e diga: vamos para a célula. É isso que o Senhor quer, que nós tenhamos disponibilidade para Ele. Senão seremos uma luva inútil. Amém, irmãos? Uma vez que recebemos a pessoa de Deus como vida dentro de nós, nós nos tornamos instrumento nas mãos dele. Para isso ele nos deu uma ordem. Gênesis capítulo 1, verso 28. Você sabe de cor e salteado esse texto. Deus os abençoou e lhe disse: seja o que, irmão? Estéril, não é isso? É isso, está escrito na sua Bíblia? Seja o quê? Férteis, e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Queridos irmãos, qual foi a ordem do Senhor aqui para Adão?
Qual foi a ordem do Senhor para Adão? Crescer e multiplicar. Queridos irmãos, a primeira ordem dada ao homem na velha criação foi crescer e multiplicar-se. Cresça, multiplique. Cresça, multiplique. E essa ordem é dada até hoje para nós, irmãos, na nova criação. Amém, irmão? É o texto base, que o bispo tem pregado muito sobre esse texto, Mateus 28, você conhece? Ide e pregai o evangelho. Ide e propague o evangelho. Cresça, multiplique-se. Esse foi o foco de Jesus Cristo, irmãos. Amém, irmãos? Interessante que a diferença é que Adão se multiplicava como alma vivente. Mas hoje nós nos multiplicamos em espírito de vida. Amém, irmãos? Em espírito de vida, ligando as pessoas, sonhando com a célula multiplicando, almas, vidas precisam vir para essa célula. Essa célula não pode fechar. Amém, irmãos? Essa célula não pode fechar. Se porventura no seu coração Satanás tem soprado essa mensagem, essa semente, repreenda isso em nome de Jesus. Eu não aceito. A ordem de Cristo, a ordem de Deus lá na velha criação foi crescer e multiplicar, não foi fechar. A ordem do Senhor é crescer. E é interessante que a ordem do Senhor parte do crescer, porque o nascimento é responsabilidade dele. Olha para mim, por favor, irmão. Sabe o que está precisando de nós? É orar. Porque quando nós oramos, Deus faz nascer. E quando nasce, aí a responsabilidade é nossa, crescer, instruir, para que possa multiplicar. O maior legado de um homem, o maior legado de uma mulher, é ver o seu nome perpetuando na história. O maior legado, querido irmão, desses rapazes, dessas moças na Olimpíada aí, não é simplesmente a medalha, é o seu nome na história da Olimpíada do Rio de Janeiro. Não é o prêmio em si, é o seu nome na história. Eu vi uma reportagem de um lutador de judô, quando aquela moça ganhou a sua medalha de ouro, e perguntaram para ele qual que é a maior alegria. Ele falou: eu trocaria a minha medalha, que estou na história, por essa menina que ganhou a de ouro. Sabe o que esse rapaz estava falando, irmãos? Talvez você não entende, mas o Senhor usa até o ímpio para pregar. Mas sabe o que eu entendi ali? O que o Senhor falou no meu coração? A alegria maior desse rapaz não é a sua medalha, é o seu nome na história, é ver a sua discípula ganhando uma medalha. A medalha dele era de bronze e ela ganhou uma medalha de ouro. Ela era uma jovem de rua e ela ganhou uma medalha de ouro. Ele viu essa criança crescendo, investiu nela e viu o evangelho, e viu ela ganhando, propagando o seu nome na história. Sabe qual que é a maior alegria de um mestre? É ver o seu discípulo crescendo, rompendo, ganhando. Aleluia. Amém, irmãos? Não é pelo que eu vou ganhar, é pelas vidas que o céu vai ganhar. Sabe, é por isso, irmão, nós não estamos brincando de igreja e de célula, nós estamos brigando no mundo espiritual e dizendo para o mundo espiritual: essa alma é de Cristo. O meu pastor ganhou uma, eu vou ganhar duas. O meu líder ganhou 3, eu vou ganhar 4. Ah, mas isso não é usura não, pastor. É não, com relação à alma não é. Eliseu falou para Elias: olha, eu não quero a sua unção, eu quero 2 vezes o que tu tem.
Amém, irmãos? E eu sempre oro com os discípulos, às vezes. Põe a mão na cabeça dele e falo: meu Deus, se tem uma unção na minha vida, dê o dobro para esse discípulo. Eu tenho esse coração, irmãos. E é isso que nós precisamos entender. O que é que você está fazendo na igreja? Eu estou indo lá para cultuar Deus, amém por isso. Mas o nosso propósito aqui é ganhar almas. O nosso propósito é crescer e multiplicar. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Ouça, meu querido irmão, não há como cumprir o propósito de Deus sem a fecundidade e a multiplicação. Vou repetir: não há como cumprir um propósito de Deus, não há como cumprir uma ordem de Deus sem a fecundidade e sem a multiplicação. Não tem como. Não tem como cumprir se eu não cresço e não multiplico. Amém? E por último, não, falta 15 minutos. Vou acrescentar mais um ponto aqui. O texto diz: sujeitar, e vamos para o texto. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Em outras versões fala literalmente sobre sujeitar e dominar. Queridos irmãos, Deus disse para o homem dominar, ou seja, deu-lhe autoridade para exercer o domínio como se fosse o próprio Deus. Você entende isso, irmãos? Quando o Senhor fala dominai, crescei, multiplicai, dominai, sujeitai, o governo de Deus, o domínio de Deus é transferido para o homem, é transferido para você. Então a ordem de Deus não é estar sobre o jugo, é estar julgando, é estar dominando o mundo das trevas, é estar dominando sobre aquela situação. E muitas das vezes nós somos dominados pelo medo, por exemplo, pela a decepção. Muitas das vezes somos dominados pelo tempo. Muitas das vezes somos dominados por uma palavra que foi lançada: você não vai romper. Ô meu irmão, o que está te dominando? Se alguma coisa tem dominado a sua vida, não é de Deus. Deus fala: dominai. Deus fala: eu estou te dando governo. Deus fala: eu estou te dando poder. Domine sobre isso. Amém, irmãos? Muitos pais, quando educam o filho, o menino está chorando, ou ele cai, alguns dizem assim: engole o choro. Quem já fez isso? Não levanta a mão não, por favor. Engole o choro, tu é homem. Às vezes a gente não entende isso. Às vezes achamos que é ignorância. Não é não. Ele está dizendo: domine sobre a situação. Domine sobre isso. Sabe quando é que nós vencemos a dor? E eu vi isso agora também, nessas Olimpíadas aí. Sabe quando é? Quando você manda um comando para o seu cérebro dizendo: não existe dor. Não existe dor. Sabe, querido irmão, nós estamos sendo dominados por tantas coisas pequenas. As pequenas raposinhas que estão dominando a vida da gente. As pequenas coisinhas que estão nos ganhando. Ei! Deus te chamou para ser um vencedor. Deus não te chamou para ser um derrotado, para ser um frustrado. Deus me chamou e te chamou para ser um vencedor. Então o vencedor tem que dominar. Dominar a prova, dominar a situação, dominar a crise.
Estou passando por isso, mas eu tenho vitória. Estou passando por essa situação, mas o Senhor me dará vitória, porque Ele me deu domínio sobre essa situação. Amém, irmãos? Todos nós precisamos colocar o inimigo sujeito a nós. Aleluia. Sujeitar o inimigo significa vencê-lo. Eu gosto muito de Davi, quando ele lança aquela palavra. É uma das que, na minha opinião, é onde ele vence a guerra. Ele diz para ele mesmo: quem é esse circunciso? Ele fala para ele mesmo: quem é esse? Que nem separado é. Ah, irmão, eu acho que ele venceu ali. Venceu os medos, venceu tudo. Quem é esse? Aí automaticamente na sua mente já vem: quem é esse? Eu já venci um Golias, um urso, já venci um leão. Quem é esse? Pergunta para o seu irmão: quem é esse que está te afrontando, meu irmão? O que é isso que está te afrontando? O que é isso que está te deixando triste? O que é isso que está deixando o teu coração perplexo? O que é isso, meu irmão? Nós temos que entrar no reino espiritual nesse pensamento, já com esse coração de domínio. O que é isso que está passando? Eu sirvo um Deus altíssimo. O que é isso que está acontecendo comigo? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Amém? Quando sujeitamos e exercemos o domínio, dizemos que estamos cumprindo uma visão de Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Quando eu estou fazendo isso, eu estou dizendo: eu sou um crente ministro de Deus. O ministro sujeita e domina através de quê, irmão? Diga comigo: da oração. Da oração, irmãos. Aleluia. O domínio não é pela arrogância. O domínio não é pelo que eu sei. O domínio não é pelo que eu tenho habilidades. O domínio não é pelo meu conhecimento. O domínio é com o joelho no chão. E quanto mais eu oro, quanto mais eu coloco os meus joelhos no chão, mais eu estou dominando sobre a situação. Quanto mais eu oro, olha, meu irmão, se você deixou de orar, o seu altar está derribado e você precisa reconstruí-lo. As derrotas vêm, as dificuldades vêm, mas quando eu estou com os meus joelhos no chão, eu estou dominando sobre a situação. Ela pode até surgir, ela pode até vir. A maior alegria, o maior senso de domínio que Davi tinha, era porque ele tinha intimidade com Deus. Ele pergunta: quem é esse circunciso? Eu conheço o Deus que eu sirvo, e todos aqueles que vencem são separados. Esse não é. A intimidade que ele tinha com Deus. Nível de oração. Vida no altar. E vida no altar não é só ficar 1 hora, 2 horas orando e depois sair praguejando. Vida no altar é todos os momentos com o pensamento ligado em Deus. Amém, irmão? Você pode orar 1 ano de maneira ininterrupta. Como, pastor? Falando em língua em todo lugar. Falando em língua em todo lugar. Você pode orar caminhando, falando em língua. Eu faço isso demais no meu espírito. Hoje nessa chuva, eu trabalho de motorista, mas Deus sabe o quanto que eu procuro ser prudente, mas eu fui orando até Anápolis. Senhor, aplane os caminhos, tira as águas, me dá habilidade para passar de uma carreta. Fui orando, fui conversando com Deus. Sabe, irmãos, nós estamos deixando o altar por muito pouca coisa. Nós não podemos deixar nem por muita coisa. Imagine por pouca. Amém, querido? Você está me entendendo? Terceiro, não apenas salvos, mas vencedores.
Diga, eu não sou apenas salvo, mas eu sou vencedor. E é um texto que nós conhecemos, já até citei mais ou menos esse pensamento aqui, mas vamos lá para Romanos capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, verso 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Queridos irmãos, não apenas salvos, mas vencedores. Queridos, como cristãos, nós legalmente somos vencedores. Olha para mim, por favor. Como cristão, legalmente nós somos vencedores. Por quê? Porque Cristo já venceu por nós. Sim ou não? Então, se Cristo já venceu por nós, então legalmente, por legalidade, pela morte de Cristo, eu sou vencedor. Mas, queridos irmãos, infelizmente, muitos vivem como derrotados. Os vencedores cumprem o propósito de Deus. Diga comigo, os vencedores cumprem o propósito de Deus. E eu já falei qual que é o propósito. Amém, irmãos? Então, queridos irmãos, os vencedores cumprem o propósito de Deus, enquanto os derrotados ignoram, desistem do encargo, ignoram o encargo que Deus o deu para esta geração. Numa igreja de vencedores, cada membro é um ministro, e todos se dispõem a liderar uma célula, e ter a mentalidade de uma multiplicação dentro da célula. Isso é a mentalidade de um vencedor. Então, eu sou vencedor de maneira legal, por Cristo. Mas o Senhor quer que nós sejamos vencedores, e aí nós podemos dizer que somos mais do que vencedores, quando estamos cumprindo o propósito de Deus. Enquanto eu não estou cumprindo o propósito de Deus, eu não sou mais do que vencedor. Eu sou um vencedor de maneira legal, por Cristo na cruz pela minha vida, que eu o aceitei. Mas eu quero ser mais do que vencedor. Quantos querem ser mais do que vencedor? Então, para que eu seja mais do que vencedor, eu preciso cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Eu preciso sair e cumprir o ID de Deus. Eu preciso ir e obedecer aquilo que está lá no Velho Testamento, crescer e multiplicar. Aí eu estou sendo mais do que vencedor. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. O sinal de que estamos atuando como uma igreja de vencedores é quando as minhas células crescem e multiplicam. Amém, irmão? Pastor, mas eu nunca multipliquei uma célula. Irmão, estou te motivando. Estou trazendo a luz da palavra para você, que de fato isso é de Deus. É de Deus multiplicar. É de Deus você orar. É de Deus você colocar a boca no pó. É de Deus você falar, Senhor, não quero um clube na minha casa, não quero um grupinho de pessoas. Senhor, eu quero que ela cresça, eu quero que os irmãos, todos aqui, sejam ministros da palavra. Eu quero que todos aqui tenham nas suas casas a oportunidade que eu tenho na minha. Não tenho que parar de ser egoísta. Senhor, eu quero que isso propague, eu quero que o evangelho cresça. Aí eu sou mais do que vencedor, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não apenas servos, não apenas salvos, melhor dizendo, mas vencedores. Vencedores. Em Apocalipse diz, a esse serão chamados de vencedores. Aleluia, irmãos. Vou trazer o exemplo da Olimpíadas de novo, porque é o auge. Queridos irmãos, não é simplesmente participar. É muito bonito participar, sim ou não? Todos aqueles atletas que estão ali são de ponta.
nas suas categorias, eles foram destacando, foram selecionados, são os melhores do mundo. Mas o mais importante é ganhar a medalha. Eu digo para o seu irmão, e mais importante que a medalha, fala para ele, é o seu nome na história. E mais importante que o seu nome na história, fala para ele, é o nome do seu discípulo na história. E o mais importante, o nome do seu discípulo na história, o discípulo dele na história. E eu vou parar por aqui, senão vou enrolar a língua. Amém, irmãos? Amém ou não? O mais importante, a morte de Jesus Cristo nos trouxe vitória triunfal na morte. Jesus nos deu a vitória, Jesus nos deu a garantia que nós somos vencedores. Mas Ele diz para os seus discípulos, vão e façam discípulos, porque vocês não vão ser só vencedores por mim, mas vão ser vencedores por vocês. Eita, o Evangelho é lindo, irmãos. O Evangelho é tremendo. O Evangelho nos surpreende. A palavra de Deus nos surpreende. E eu espero que essa palavra tenha te surpreendido hoje. Que você não queira simplesmente ser salvo, mas que você queira encher o céu e esvaziar o inferno. E o que depender de você, nem que seja uma alma, mas você vai ganhar. Em nome de Jesus Cristo, você vai cuidar, você vai discipular. Amém? Amém, irmãos? Conheci um testemunho de um homem chamado Richard Wurlbraz. Esse homem era ateu e também era judeu. E esse homem, ele não acreditava em Deus. A sua vida era trabalho, trabalho, trabalho e pronto. O seu Deus era o trabalho. Mas um dia ele fez um desafio com Deus e disse, Senhor, Deus, não é meu dever me revelar a Ti, mas é o Teu dever revelar-se a mim. Ousado, né, irmão? Mas Deus chamou para o desafio e Deus aceitou a briga. E quando Deus aceita a briga, Ele vai logo na coxa, irmão. E quando acerta na coxa, tem que mudar o nome. E aí o Senhor, em uma cidade distante, um povoado bem pequeno, tinha um moço, um velhinho, que estava orando, Senhor Deus. Olha só, irmão, isso é tremendo. Senhor, o último ato da minha vida aqui na terra, eu gostaria de discipular um judeu. Agora você imagine onde esse homem foi cair, irmão. Ele diz que ele anoiteceu e amanheceu numa cidade onde ele não sabia onde ele estava. E naquele momento apareceu aquele homem que estava vindo da igreja. E ele pergunta para ele como era o nome daquela cidade. E aquele senhor achou estranho, porque a cidade era muito pequena. E aí naquela conversa, ele contou a sua história e disse que era judeu. E aí aquele moço falou assim, eu já sei quem é você é a resposta das minhas orações, vamos para a minha casa. E ele passou a noite inteira pregando para aquele homem. A noite inteira pregando, falando de Deus, ele se converteu. E o testemunho diz, irmãos, que esse homem que se converteu, foi um dos maiores pastores na época do Hitler, e fazia a sua igreja no subterrânea, pregava o evangelho naquela época. Hoje nós temos facilidade para pregar. A sua esposa amava tanto a Cristo, que foi presa por amor a Jesus e comia baratas, insetos. O seu filho com 13 anos, quando foi visitar a sua mãe, e viu a sua mãe naquele estado, naquela prisão, aquele filho disse, e viu a fisionomia da mãe, o tamanho do amor que aquela mãe tinha por Jesus Cristo, ele saiu daquela cela, ele saiu daquele lugar, e dizendo assim, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena servir esse Deus. A minha mãe, que eu conheço, está comendo inseto e está feliz com ele. Irmão, você não vai comer inseto, você não vai passar fome, Deus vai te trazer prosperidade, Deus vai honrar você. Mas a maior alegria de um crente é quando nós vemos outro crente crescendo, é quando nós vemos pessoas vindo aqui na frente aceitando Jesus Cristo, é quando você vê o fruto do seu trabalho vindo aqui, e você cuida dessa pessoa, ela cresce e multiplica, irmão. É isso que nos faz feliz. Aí nós podemos encher o peito e cantar nessa igreja, irmãos. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Porque enquanto não houver isso no nosso coração, nós estamos proibidos de cantar, ora vem, Senhor Jesus. Se eu não estou fazendo a minha parte, irmãos. O Espírito Santo tem me incomodado tanto nisso. Se você quer que ora vem, Senhor Jesus Cristo, nós temos a chave nas mãos. Pastor, o Senhor está
debaixo da nossa autoridade está não, irmão. O Senhor vem na hora que Ele quiser. Mas imagine uma igreja clamando, ora vem, Senhor Jesus Cristo. E o Senhor dos céus olha e vê uma igreja unida, clamando, crescendo, multiplicando, rompendo as cadeias e grilhões. É com certeza que o Senhor Jesus Cristo vai vir. Vamos ficar de pé, irmão.